Paz, Senhor, gente. Boa tarde, quase boa noite. Vamos ler a Bíblia. Segundo livro dos Reis, nós vamos ler capítulo 13 e 14 hoje. O reinado de Jeoacás em Israel. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel e Samaria, e reinou 17 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, não se apartou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, entregou-os na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor ouviu, porque viu a opressão de Israel, pois o rei da Síria os oprimia. E o Senhor deu um salvador a Israel, e saíram de sob o poder dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como no passado. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, com que fez Israel pecar. Porém, ele andou neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria, porque não deixou a Jeoacás do povo, senão só 50 cavaleiros, 10 carros, 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó, esmagando-os. Ora, os demais atos de Jeoacás, tudo quanto fez e o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Jeoás. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez Israel por pecar. Porém andou neles. Ora, os demais atos de Jeoacás, tudo quanto fez, o seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono, e Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Vamos continuar? A doença de morte de Eliseu. E Eliseu estava doente da enfermidade que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu para visitá-lo. E chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. Disse: abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. Então Eliseu disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu a terra 3 vezes e parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e jogaram o homem na sepultura de Eliseu. Então, caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. E Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia deles e compadeceu deles e voltou para eles por amor da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Não os quis destruir, não os expulsou ainda da sua presença. E morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar a cidade das mãos de Ben-Hadad, que ele tinha tomado nas mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. A paz do Senhor. Boa tarde, Dinha. Vamos continuar, gente. Agora nós vamos ler o capítulo 14. Amazias vinga a morte de seu pai. No segundo ano de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeoadã de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi. Fez, porém, conforme tudo que fizera Joás, seu pai. Então somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos.
Sucedeu que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os servos que tinham matado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarás os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais. Mas cada um será morto pelo seu pecado. Este feriu a 10.000 edomitas no vale do Sal, e conquistou a Selá na guerra, e chamou a Joquiteel até o dia de hoje. Então Amazias enviou um mensageiro a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vamos medir forças. Porém Joás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá a tua filha por mulher a meu filho, mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em tua casa, porque provocarias o mal? Para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não ouviu, e subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugia cada um para sua tenda. E Joás, rei de Israel, tomou Amazia, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, rei de Bet-Semes, veio a Jerusalém, derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. E tomou todo o ouro, a prata e todos os vasos que acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, os demais atos de Joás, o que fez o seu poder, como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Joás com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto ao rei de Israel, aos reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar, e viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, os mais atos de Amazias, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E conspiraram contra eles em Jerusalém, fugiu de Laques, porém enviaram após ele até Laquis, e o mataram ali. E trouxeram em cima de cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá tomou a Amazias, que já era de 16 anos, fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai, e esse edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. O reinado de Jeroboão II em Israel. Então teve 2 Jeroboão. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria. Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com o que fez pecar Israel. Também esse restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gad-Efer, porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, que nem havia escravo, nem absolvido, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falaram o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Joás. Ora, os demais atos de Jeroboão, tudo quanto fez de seu poder, como pelejou e como restituiu a Damasco e a Amate, pertencentes a Judá, sendo rei de Israel, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Então nós vamos sempre ver o que está acontecendo ali no reino do sul e do norte, como está reinando ali Judá e Israel. E sempre nessas pelejas nós podemos tirar proveito para nós das nossas pelejas e das nossas guerras, Inclusive quando um homem de Deus pediu para o rei: atira, fere a terra, que dessa maneira você vai ferir os sírios. Aí ele fez 1, 2, 3. Aí Eliseu falou: não, se tivesse ferido 5, 6 vezes, mas por causa disso você só vai ter vitória 3 vezes sobre o inimigo. Isso fala sobre intensidade, sobre entrega. Quando o Senhor te falar alguma coisa, canta, então canta. Ora, então ora. Quando ele falar, continua, então você continua. Nós precisamos ter intensidade com o Senhor, amém? Faz daí ai, muita saudade. E agora não vê na hora de ver esse bebezinho, Isaac. Vamos orar. Abba, Pai, nós te agradecemos. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E nós queremos aprender a guerrear, Senhor. Nós sabemos que há um mundo de trevas e nós pertencemos ao mundo da luz. E quando o Senhor nos der uma ordem, nós queremos fazer com intensidade, com todo o nosso coração, porque nós te amamos. Obrigado por tudo, te agradecemos, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém? Deus abençoe você, sua casa, que tudo estiver bem. Leia a Bíblia, pegue as instruções do Senhor e em nome de Jesus, né, desfrute do que o Senhor tem preparado para você. Deus abençoe e até a próxima.